Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Vou dar um tempinho para as pessoas começarem a entrar aí. Enquanto isso, eu vou me hidratando, né? Oi, Jaque, tudo bem? Vamos começar a cenar. Espero que hoje dê tudo certo para a gente não só responder, para mim poder responder as perguntas de todas vocês, mas também para que eu consiga gravar aqui essa live para ficar lá no YouTube, tá? Eu sei que muita gente tem interesse do tema. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Roseli, nutricionista, tenho essa especialidade aí, já sou formada aí por mais de 30 anos, né? Trabalho em nutrição clínica funcional e também tenho especialidade em fitoterapia e tenho uma clínica chamada Clínica Equilíbrio Nutricional. Sou autora aí de diversos livros de receitas saudáveis, receitas práticas. Eu digo sempre que são receitas para a mulher moderna, para a mulher que se preocupa em dar uma alimentação mais saudável para sua família e também a si próprio, né? Mas receitas para aquela mulher que tem pressa, ela tem que fazer muitas coisas, então são receitas fáceis, de baixo custo, né? Que dá para você poder estar incrementando aí seu dia a dia e tendo os benefícios todos desses alimentos, né? Então, por isso que eu também posto bastante receitas no Instagram, porque eu sei que todas vocês gostam disso, né? Para tirar aquela característica de comer saudável, comer só salada e grelhado, que é uma grande mentira. Então, é legal que vocês testem essas receitas que eu estou postando, que me falem a respeito disso. Podem pedir também receitas que vocês gostariam que tivesse mais uma versão light, uma versão mais saudável. Então, eu também aceito essas opiniões de vocês, sugestões, né? Para mim estar postando e me direcionando mais para aquilo que vocês precisam. Então, na verdade, eu acho que o objetivo também de eu estar fazendo essas lives, né, quase que semanalmente, sempre que possível, é justamente compartilhar com vocês um pouquinho mais de informações para que vocês consigam colocar essas informações em prática, para que de alguma maneira... Oi, Vilma, tudo bem? De alguma maneira eu consiga ajudar vocês ou familiares de vocês que tenham um problema do qual eu estou abordando aqui, e que através da nutrição a gente consiga fazer mudanças positivas, mudanças, às vezes pequenos detalhes, né? Olá, tudo bem, gente? Então, pequenas mudanças eu sei que podem fazer grande diferença na vida de cada um de vocês. E é por isso que eu tô aqui hoje, né? Vocês me solicitaram aí bastante. Quem ganhou, na verdade, o tema da live dessa semana foi a distensão abdominal, estufamento. Mas antes disso eu quero falar um pouquinho sobre o teste de intolerância alimentar, porque eu vi que muita gente tem dúvida com relação a esse teste, né? A Graciele, ela falou um pouquinho a respeito. Algumas das minhas seguidoras também são seguidoras dela, e eu vi que ela fez aqui o teste aqui na clínica e falou um pouquinho a respeito. Mas é lógico, ela não tem um entendimento tão técnico, e eu queria passar um pouquinho disso para vocês. Por que que eu quero passar isso? Porque eu sei que um dos sintomas de quem tem intolerância alimentar ou sensibilidade alimentar é o estufamento, é a distensão abdominal. Então eu acho que cabe aqui a gente dar uma introdução a respeito disso. Então o teste de intolerância alimentar, gente, ele é um teste que é feito a partir de uma gotinha de sangue, onde a gente pode fazer na clínica. Hoje a Anvisa já regulamenta isso, esse rastreamento de 60 alimentos. Então eu faço aqui na minha clínica, mas acima de 60, que daí já são os 200 alimentos, 220 alimentos, a gente tem que mandar para um laboratório específico para poder fazer, tá? Então esse teste a gente pode fazer acima de 3 anos, né, a partir de crianças de 3 anos, não tem contraindicação, não tem interferência com medicação, não tem nada. O único pré-requisito é não fazer atividades físicas antes por 4 horas, não fazer uma ingesta de uma alimentação muito pesada por 4 horas, o uso de diuréticos, enfim, quem está na TPM também não é legal para fazer, porque tudo que vai interferindo aí nesse momento, nessa volemia, pode interferir no teste. Mas ele não tem contraindicação maiores, pode estar fazendo esse teste. Então veja bem, se eu
tirar uma gotinha do sangue, eu posso fazer o rastreamento então desses 60 alimentos para poder saber qual que o paciente tem sensibilidade e que grau de sensibilidade ele pode apresentar. Pode ser o fraco, o médio ou o alto, certo? Então eu vou fazer o rastreamento de 60 alimentos e vou saber qual grau de intolerância ele pode ter. Muito bem. A intolerância alimentar, eu já expliquei em umas lives anteriores sobre alergia e intolerância, ela é adquirida ao longo do tempo, tanto em crianças como em adultos, tá? Ela se manifesta através os sintomas dela são tardios, né? Não é como alergia, que o sintoma é imediato. Eu comi o alimento, eu apresento o sintoma. Não. Dependendo da frequência que eu como, dependendo da quantidade que eu como alimento, eu posso estar apresentando o problema. E o alimento que eu mais me exponho, ou seja, o alimento que eu como mais, é aquele que pode apresentar o maior problema. Ninguém vai apresentar problemas com leite se não consome nenhum laticínio. Ninguém vai apresentar um problema com alho, por exemplo, ou com feijão, ou com castanha, ou com amendoim, ou com ovo, seja lá com qual alimento, se a pessoa não se expõe a esse alimento, certo? Então, eles não são acusados, esses testes, em aqueles testes cutâneos, no RAST, não acusa, às vezes negativa nele, mas dá positivo na intolerância alimentar. E na verdade, o que é isso? O que a gente vai identificar? Uma má digestão desse alimento. Então, vai ter uma deficiência enzimática, de enzimas digestivas, e aí eu tenho uma má digestão desse alimento. O alimento mal digerido, ele não é reconhecido pelo nosso organismo como alimento, e sim como uma substância, um fragmento ali, uma macromolécula estranha, e vai causar o quê? Um problema inflamatório, certo? Então, vai causar gases, e vai causar distensão, e pode aumentar esse volume abdominal. Por isso que eu disse para vocês que caberia eu falar sobre um pouquinho do teste, porque um dos sintomas principais que o paciente refere quando tem alguma intolerância alimentar é justamente isso, essa distensão, esse aumento de gases na região do abdômen. Ele sente aquele transtorno que é ruim, tá? Então, esse exame é feito dessa maneira. Então é bem simples, né? Em 24 horas a gente já tem aí o laudo. E aí qual é o protocolo? Protocolo, a gente vai ter que excluir esses alimentos que o paciente apresenta qualquer grau de intolerância, para depois então trabalhar bem uma recuperação, uma restauração de todo esse tecido que foi danificado, que está inflamado, inocular probióticos, a gente trabalhar a alimentação dele corretamente, e aí então modular a situação de estresse. Então aí vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho mais adiante, que é um protocolo que eu falo que são de 6 R's, tá? E vocês vão saber por quê. Então tem todo um protocolo certo para poder depois estar restaurando toda essa parte gástrica intestinal, para então poder então fazer gradativamente a volta desse alimento. Tem alimentos que você nem consegue mais consumir. Você está perguntando se isso pode promover constipação? Sim. Então vocês vão saber agora quais são os sintomas, né, que pode ser ocasionado pela intolerância alimentar. Além desse estufamento, dessa distensão, a gente pode ter a constipação, enxaquecas, a gente pode ter então esse aumento de gases, pode ter diarreia, pode levar também a má absorção de alguns alimentos, a gente pode ter um inchaço maior. Qual o nome do exame? É exame de intolerância alimentar. Esse é o exame, né, mediado por uma imunoglobulina chamada IgG, tá? Que ela é diferente. Então ele é mediado pela IgG, uma imunoglobulina específica. Então é um teste de intolerância alimentar, ok, gente? Muito bem, pode causar problemas com relação à dificuldade de perda de peso, então inchaço, pode causar problemas inflamatórios, urticárias, né, problemas de pele, como eu disse, a dor de cabeça, retenção de líquidos, constipação ou diarreia, então azia, queimação, tudo isso. Por quê? Porque eu tô tendo ali dentro no aparelho digestivo um processo inflamatório, tá? Então esse é um dos exames que a gente pode estar usando como ferramenta
para poder então saber fazer um cardápio direcionado de forma individualizada para o paciente, que aí a gente vai ter mais acerto, é lógico, né? Eu removendo todos esses alimentos que ele não tem capacidade para digerir. Entendeu, gente? Ok. Muito bem. Aí é lógico que a clínica é sempre soberana. Por mais que, por exemplo, o teste não dê o leite, por exemplo, não acuse o leite, porque esse paciente não tome o leite, se o paciente referir que tem azia, queimação, que tem má digestão, que tem esses gases, laticínios não é indicado, mesmo que não dê no teste, porque ele não está se expondo àquele alimento. Então eu não vou entrar na dieta dele com laticínios, porque o laticínio, a proteína é muito difícil de digerir, a lactose vai dar a fermentação, então mesmo que não acusou, a gente vai retirar os alimentos que podem causar, que são mais propensos a causar esse tipo de problema. Tá claro isso para vocês? Bom, então sintomas e sinais são sempre prevalentes, e aí eu só faço o exame quando às vezes o paciente ele não reconhece o alimento que está causando o problema dele. Então aí é uma grande ajuda para a gente como profissional identificar aqueles problemas, às vezes acusar alho, cebola, enfim. E eu só vou saber disso quando eu faço o exame, porque o paciente ele tem tanto problema gastrointestinal que ele não identifica quais são os alimentos que podem estar causando isso. Então, o ideal é a gente excluir todos eles que aparecerem no exame, certo? Mesmo os de baixo grau, esse seria o ideal. E no consultório a gente faz só até 60 alimentos, ok? Só é permitido até 60. Acima disso a gente tem que fazer já em laboratórios especiais, ok? Bom, muito bem, gente. Agora, a partir disso, eu vou começar a falar sobre os inchaços, né? Então, sobre essa questão de o que pode promover essa distensão abdominal, esse estufamento, que é uma queixa super comum, né? Entre muita gente. Eu digo que em média de 10 a 30% dos pacientes têm esse tipo de problema, eles referem essa queixa. E isso por quê? Porque a maioria das pessoas estão expostas hoje a uma má alimentação, ou seja, alimentos que são pobres em nutrientes, ricos em substâncias químicas, pobre em fibras, né? Se expõem a poluentes, se expõem a conservantes, aditivos, adoçantes, né? Substâncias químicas, e realmente isso tudo pode promover essa distensão no abdômen. Além disso, junto com toda essa questão de má alimentação, a gente sabe que as pessoas hoje estão muito expostas ao estresse, né? A um estilo de vida inadequado, a comer qualquer coisa, a matar fome, a comer rápido, às vezes ficar um tempão em jejum e quando come demais. Então tudo isso pode promover, são causas de distensões abdominais, que pode então ocasionar um monte de problemas a partir disso, tá? Então, a grande parte da população hoje tem essa queixa, né? Grande parte tem por conta disso, né? Que eu tô falando. Mas, além de ter toda essa frequência, a gente tem as causas principais que levam a isso, tá? Alguém pode me dizer qual é o tema? Estufamento, distensão abdominal. E eu falei, Fabi, no início sobre teste de intolerância alimentar, tá bom? Então agora eu tô aqui nas causas do que pode levar a gente ter essa distensão abdominal. Então, primeiro, as intolerâncias alimentares. Então, quem tem intolerância à lactose já sabe, consumiu leite ou derivados, principalmente o leite que tem a quantidade maior de lactose, vai ter mais gases, porque não vai conseguir digerir, não tem a enzima que é a lactase, tem deficiência da lactase, e aí então vai ter esse estufamento. É horrível isso. Eu tive pacientes que não conseguem nem sentar aqui na cadeira, o zíper fica aberto porque ficam super distendidos, tá? Então, intolerância ou sensibilidade ao glúten também pode ocasionar isso, né? Além da doença celíaca ou outras doenças inflamatórias intestinais, como a doença celíaca, a gastrite, a úlcera, a diverticulite, a colite, então tudo que é inflamação pode ocasionar esse tipo de distensão, tá? Travou?
Vocês estão me vendo agora? Aqui, gente. Ai, cancela. A rede de conexão tá baixa. Melhorou agora? Ok. Então, assim, as intolerâncias, de uma maneira geral, vão causar esse aumento de gases, porque o alimento mal digerido, né, vai ser alimento de bactéria ruim no nosso intestino, vai aumentar gases, vai fermentar e vai dar esse transtorno todo, porque realmente é muito ruim, as pessoas passam mal, elas ficam muito irritadas, né? Dá uma sensação muito desconfortável esse aumento de gases, essa distensão abdominal. Então, intolerância. Por isso que a gente tem que descobrir quais são todos esses alimentos que são intolerantes e, além disso, a gente já tirar os que são mais comuns que causam isso, né? Então, além disso, a gente tem também a questão de, como eu falei para vocês, tudo que é gastrite, úlcera, refluxo, tudo isso promove também distensão, né? Tanto no estômago quanto no abdômen. Outro problema seríssimo que dá muito problema é a constipação. Então veja, paciente que tem o intestino não funcionando de acordo, não tem boa motilidade intestinal, tomar fibras de cápsula, estão falando aqui, ó, eu vou responder todas as perguntas, só não quero perder o raciocínio, né? Estão me perguntando assim se psyllium em cápsula é bom. O psyllium é uma fibra, é um pré-biótico, então dá pra gente poder, aqui, desculpa, aí. Dá pra gente dar fibra alimentar, é muito bom também, é um pré-biótico, vai ser alimento de bactéria boa, tá? E melhorar todo esse trabalho de trânsito intestinal. Lógico, fazer recompor essa microbiota outra vez, fazer com que a microbiota seja mais saudável, do nosso intestino. Então veja, mas pessoas que comem errado ou comem alimentos de difícil digestão ou intolerantes, são pacientes que eu te falei pra vocês que come pouca fibra, bebe pouca água, não come muitos vegetais, frutas, vão começar a ter um problema de falta de motilidade intestinal e constipação. Acumulou fezes no nosso intestino, vai fazer com que essas fezes vai dar inflamação, vai promover uma disbiose, que é um desequilíbrio de flora intestinal, isso vai promover mais gases, vai promover então essa fermentação e vai dar essa distensão. Então veja que tudo vem do que vocês estão comendo. Então a constipação intestinal, esse intestino preguiçoso está diretamente relacionado com distensão, com aumento de gases, com inflamação. Isso pode fazer com que haja também, lembra que eu falei para vocês que as nossas células intestinais, elas têm que ficar uma bem grudadinha da outra, a gente tem pontes que unem essas células e quando a gente tem inflamação intestinal, essas pontes se rompem e há uma permeabilidade do nosso intestino e aí começa a passar lá para a circulação alimentos mal digeridos, restos de bactérias, né? Fungos, toxinas, e isso que vai ocasionar grandes problemas a nível sistêmico. Por isso que eu posso ter a dor de cabeça, por isso que eu posso ter depressão, por isso que eu posso ter urticária, tudo mediado por essa questão intestinal, né? Que eu estou comendo alimentos que não são compatíveis com a minha digestão ou com o meu metabolismo. Então, eu preciso identificar uma alimentação que seja coerente com o meu metabolismo, com a minha digestão, com a minha possibilidade de poder administrar toda essa digestão, absorção e aproveitamento. Porque senão, o alimento não adianta dar prazer para vocês enquanto só estiver na boca. E depois, a hora que engole, só faz estrago. Então, cuidado com isso. A Adilene está me perguntando, feijão à noite pode? Gente, o feijão, para quem está nessa situação de tá muito distendido, eu não dou grãos. Porque os grãos, aquela casca deles é de difícil digestão, é mais fermentativa. No feijão tem as lectinas também podem promover muitos gases. Então, assim, o ideal é a gente primeiro fazer todo um protocolo de restaurar toda essa microbiota, dar enzimas digestivas, recuperar toda a parte de mucosas gástricas, intestinais, corrigir esse intestino direitinho para depois, então, entrar novamente com grão, gradativamente.
Principalmente à noite, Dilene. Porque de noite a gente tem uma digestão muito mais lenta. Então não é indicado eu dar grãos, não é só o feijão. Grão de bico, ervilha, lentilha, enfim, não dou grãos à noite. E nem na hora do almoço para quem tá com esse tipo de problema, tá certo? Bom, então, além da intolerância, além da constipação, que a gente pode tá então promovendo essa distensão toda, né? Imagine só como é que fica se eu conseguir. Tem gente que vem aqui e fala assim: olha, é muito comum, o paciente fica às vezes uma semana sem evacuar. Você imagine vocês comendo e uma semana sem esvaziar, sem evacuar, sem liberar todo aquele resto de comida. Gente, começa a putrefar tudo dentro. Então vai acumular gases, vai distender, vai inflamar? Óbvio que vai. E vai trazer grandes problemas futuros para vocês em decorrência disso? Com certeza. O intestino, eu repito isso, é o nosso primeiro trabalho. Não adianta eu trabalhar mais nada, né? Emagrecimento, depressão, resistência insulínica, esteatose hepática, que é gordura no fígado, se eu não trabalhar primeiro a parte digestiva, gástrica e intestinal. Não adianta, é o primeiro passo. Né? Hoje eu faço um curso, vocês que me seguem, sabe, de formação de modulação intestinal. Sexta-feira eu vou fazer um curso só de modulação intestinal com relação à parte de depressão, intestino e correlacionado com a parte de doenças neurológicas. Né? A gente sabe que intestino está correlacionado com doenças autoimunes. Então, e toda a parte gástrica intestinal está correlacionada com o quê? Com aquilo que vocês comem. Né? Então, olha só as suas escolhas. É como eu acabei de falar, não adianta o alimento ele ser gostoso só. Ele tem que ser bom para vocês. Tem que dar saúde para vocês. Tem que ser compatível com a situação que vocês estão vivendo e com a necessidade do momento. Tá? Tô correndo aqui para ver se tem mais gente aqui. Ó. Ixi, tem bastante, que bom. Olha só, gente. Enfim, então fora isso, né? Então falei da constipação, da intolerância, dos distúrbios digestivos para quem tem esses processos mais de inflamação e tudo mais. Fora isso, gente, a gente sabe que o que pode também ocasionar essa distensão é muita retenção de líquidos. Então, paciente que come muito, por exemplo, carboidratos refinados, farinhas brancas, né, que vocês sabem o quanto é contraindicado. Não é só o trigo, não é só farinha de trigo, mas farináceos, a farinha de milho, farinha de mandioca, as farinhas, passou pela refinação, é farinha. Isso também vai fazer com que haja uma retenção de líquidos, açúcares, né? Açúcares de modo geral, xaropes de glicose, xaropes de frutose, sucos de caixinha, doces de uma maneira geral, né? Alguns adoçantes aí, a gente também tem que tomar muito cuidado com eles, né? Então, açúcar, alimento com muito sal, né? Alimentos industrializados, tudo isso. Fibra de trigo e germe de trigo, pode? Depende, se você tem problema com glúten não pode, tá? Enfim, todas essas farinhas e açúcares de uma maneira geral, e sal e alimento industrializado, alimento ultraprocessado, ele vai fazer com que haja uma retenção. Retenção de líquidos, gente, vai prejudicar muito a digestibilidade. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vou promover uma má digestão, um estufamento, né, por conta disso. Além disso, ao outro lado, a desidratação. Então, veja, quanto menos água eu tiver, mais o meu organismo vai ter que reter, porque a natureza é sábia, gente. Ela fala assim, bom, já que essa pessoa não está consumindo água, deixa eu guardar todo aquele pouco que ela está me dando, que eu tenho, né? E começa então segurar mais água no organismo, mas vocês estão desidratadas. E a desidratação promove também um desbalanço hidroeletrolítico que pode interferir também na digestibilidade, né? E pode então promover essa questão da distensão. Então, ó, nem comer alimentos que te incham, nem ficar desidratada. Isso não pode, tá? Deixa eu ver uma pergunta grande aqui que estão me fazendo, tá? Doutora, gostaria de saber por que tem vezes que me dá dor na barriga de repente,
vem e volta e eu vou no banheiro, eu tenho diarreia. Então, provavelmente é algo que você está comendo e que você não tem compatibilidade, não tem como digerir aquele alimento. Esse alimento não é reconhecido como alimento mal digerido. Isso pode promover tudo isso, essa flatulência, esses gases, né? O corpo da gente, ele quer expulsar aquilo que ele não reconhece. Então pode te dar diarreia, com certeza, né? Por outro lado, eu posso ter a constipação se eu tenho um aumento de bactérias, né, patogênicas, negativas, né? Então eu posso ter um supercrescimento de bactérias no intestino delgado, que se chama SIBO, isso vai me dar também um problema de constipação. Então, veja, o alimento mal digerido, ele pode promover isso. Com certeza você está comendo algo que não é compatível com você, tá? Outro problema que também pode dar distensão é comer de forma compulsiva. A gente tem até um transtorno que é isso, é o TCC, comer é um transtorno de comer compulsivo. Então, aquela coisa de, meu Deus do céu, né? A pessoa fica um tempão sem comer, né, fazendo restrições severas, um jejum muito prolongado, não planejado, não orientado, né? Não estou falando do jejum intermitente, bem orientado, não é nada disso, gente. É aquela coisa assim, sabe, insana, que as pessoas fazem de uma maneira totalmente imprudente, e aí quando come demais. Começa então a desencadear e desenvolver esse tipo de transtorno. E aí comeu demais, é lógico, pode ficar estufado porque vai ter uma má digestão, uma sobrecarga no aparelho digestivo, não tem enzima para digerir tudo aquilo. Quando a gente come de uma maneira compulsiva, a gente come errado. Lógico, a gente não vai comer compulsivo nenhuma cenoura, nenhum pepino, né? Não frutas, não é nada disso. A gente vai... Parou de travar, Dilene? Tá bom agora? Me dá uma... Oh, doutora, é um anjo. Ah, obrigada, tá faltando aqui, né? As asinhas. Olha aqui. Oba! Então, Divina, travou? Vocês estão vendo? A tapioca causa distensão abdominal? Depende. Se você tiver um problema com relação à farinha da mandioca, pode causar, né? Não esqueça que tapioca também é farinha. Então não vão também achar que tapioca, porque não tem glúten, ela é a rainha da salvação. Não é bem isso. Eu comer a mandioca é muito melhor do que comer tapioca, porque a mandioca, ela tá íntegra. O alimento que veio da terra, lembra disso? Então é diferente da tapioca, que já passou por um refinamento, é uma farinha, né? Então sempre vocês que puderem, dão prioridade ao alimento in natura. Lembra disso? Tá? Agora, posso comer tapioca? Não me dá problema? Ok. Lembrando sempre de pôr sempre uma proteína para baixar índice glicêmico, ou põe uma semente de linhaça também para poder melhorar a fibra, né? Então, a gente pode estar trabalhando dessa forma e consumindo a tapioca, né? Mas sempre assim, gente, dieta rotativa. Nunca a gente comer sempre a mesma coisa, porque tem gente que adora tapioca e fica comendo todo dia tapioca, só sabe comer isso. Aí vai dar problema. Lembra que eu falei da intolerância? Né? Que dependendo da frequência que eu me exponho, da quantidade do alimento, isso pode causar problema, certo? Doutora, minha filha com 2 aninhos, descobriu que ela tinha intolerância ao glúten. Fiz tudo de acordo com a médica mandou, hoje ela tem 17 anos e graças a ela não senti mais nada, mas ela ainda não tem uma boa alimentação, então... Pois é, né? Então deveria ter. Vamos falar para ela aí para me escutar, para seguir as minhas orientações, enfim, para poder seguir essas dicas e você dentro da sua casa tentar levar isso para ela, né? Porque pode ocorrer aí que agora nessa parte da adolescência ela possa ter outros problemas, tá? Bom, muito bem, então transtorno de comer compulsivo pode ser uma das causas. E um ganho de peso também é muito repentino. Então, de repente, a pessoa aí teve uma alteração, às vezes emocional, mudou o estilo de vida, começou a comer fora, aumentou o peso, geneticamente ela não foi programada para aquilo e de repente, por algum motivo, casou, né? Muitos pacientes aqui, depois que casam, impressionante, gente. 5, são 10, 8, só sabem então se reunir para comer, né? E comer errado, às vezes vão pegar os maus hábitos do marido. Não tô falando que é regra geral, mas é muito comum isso acontecer, né? Ou vai mudar de emprego, ou muda de cidade, enfim. Aí começa a aumentar peso e começa então, lógico, as escolhas vão ser erradas, né? Ninguém vai aumentar peso por alimento saudável, vai ser por escolhas inadequadas. Isso também pode aumentar a distensão abdominal, pode levar a esse mal-estar aí que a gente está discutindo hoje, tá?
Fora isso, a utilização de alguns remédios, né, algumas medicações podem levar, então, à distensão abdominal, pode causar isso como um sintoma. Se o remédio é de uso obrigatório, uso contínuo, não tem como evitar, então aí mais um fator para vocês cuidarem da alimentação, né, já que o efeito colateral dele já é dar esse aumento de gases, né? Então, cuidado, às vezes medicação para diabetes pode ocasionar isso? Pode, então cuidado com isso. E aí a gente, se for uso obrigatório, como eu falei, vai ter que cuidar mais da alimentação, hidratar melhor, mais fibra, para poder corrigir e tirar os alimentos que podem ocasionar esse aumento de gases, tá? Aí a gente tem algumas doenças também, a ascite, que é o acúmulo de água, de líquidos nessa região abdominal, né? Isso também pode ocasionar, é oriundo de doenças hepáticas, renais, cardíacas, chama-se ascite. Então aumenta líquidos abdominais e você fica com barrigão. Câncer gástrico também pode ser, né? Um câncer hepático, alguns tumores, as doenças celíacas também, né? Então você tem sensibilidade ao glúten e tem a doença celíaca. Isso, a doença celíaca também pode promover essa distensão abdominal, principalmente se o paciente não tiver modulado, não tiver com controle, não tiver sendo bem orientado, tá? O estresse do dia a dia pode interferir em gases de distensão? Com certeza. Não tenho dúvidas disso. A gente sabe hoje, mais do que comprovadamente, que o intestino está ligado com o cérebro. Tá? Então, a gente sabe que existe uma conexão importante sobre ele, inclusive até grande parte dos pacientes, essa conexão, tipo constipação. O paciente está constipado, tá muito nervoso, tá estressado, isso pode ocasionar um aumento de suco gástrico, pode atrapalhar o peristaltismo intestinal, pode atrapalhar suas escolhas alimentares até o estresse, ele vai fazer você comer mais carboidrato, mais farinha, mais açúcar e pode também dar essa distensão. Então isso é muito comum de acontecer. E o contrário, tipo assim, então quer dizer que se eu tenho um intestino que não funciona bem, se eu tenho uma desbiose intestinal, uma microbiota que não está saudável, eu não vou formar também serotonina, aquele neurotransmissor que vai agir na região cerebral de conforto, de melhora de humor. Então a pessoa pode ficar depressiva assim por conta disso, né? Você pode atrapalhar na produção de neurotransmissores via intestino, né? Então é o que eu falei para vocês, a gente tem que estar pensando que trabalhar a parte digestiva e intestinal é o primeiro passo para a gente corrigir basicamente todas as disfunções, tá? Inclusive essa parte. Então, essa parte de estresse, parte neurológica. Então, é óbvio que se você estiver estressado, veja bem, Alice, o que é prioridade. Vamos tomar, lembra, o chazinho de camomila, de melissa, de maracujá. Tem que ter alguma válvula de escape, fazer exercícios físicos, fazer boas escolhas alimentares, para a gente poder, então, tentar controlar, modular o estresse para não ficar com essa distensão abdominal proveniente, então, da situação de estresse. A metformina pode causar inchaço? Pode, para alguns pacientes isso pode. Eu falei que remédio de diabetes pode causar isso sim. Não são para todos, depende da sensibilidade de cada um, tá? Então essas doenças também podem ocasionar, como eu falei para vocês, isso daqui, tá? Esse desconforto todo. Agora, além desse desconforto, eu quero que vocês também prestem atenção, tipo, se essa distensão abdominal, ela está em conjunto com algumas outras alterações, alguns outros sintomas que a gente tem que observar, tipo, as suas dores abdominais, alteração na coloração das fezes, alteração na coloração da urina, se tá com muita diarreia, se tá com, às vezes, náusea, azia, muita perda de peso ou perda de apetite. Isso também a gente tem que averiguar para buscar um médico, porque daí pode se tratar de um problema mais sério. Então, é uma distensão proveniente de só alimentação, ou só estresse, ou tá com outros sintomas associados que pode então ser
outros problemas mais sérios. Então a gente tem que ter uma observação, a gente tem que se analisar, se observar, ter essa percepção sobre si mesmo, para ver se eu só tô tendo essa distensão ou tô tendo outras coisas importantes também que estão acontecendo no meu corpo. Então veja que tudo isso, todos esses sintomas podem estar acontecendo aí ao mesmo tempo, tá? Bom, muito bem, gente. E aí? Eu tô com essa distensão, como que eu posso tratar? Aí vem a parte mais importante, né? Ou seja, o hipotireoidismo, que tem gente aqui, a Lilica me perguntando, ele vai fazer às vezes o intestino ficar mais lento, né? Mais constipado às vezes, e pode acometer de aumentar seus gases se eu tenho uma retenção de fezes ali, né? Então, às vezes quando tiver um hipotireoidismo descontrolado, que não está bem controlado, ainda não chegou numa quantidade às vezes até do hormônio adequado, a gente pode ter essa alteração intestinal e pode promover essa distensão, tá? Gordura moderada no fígado, consigo emagrecer. Ah, tá. A gordura do fígado, gente, ela tá diretamente correlacionada com a alimentação. Vocês sabem que e com a parte intestinal. Então não tem medicação para isso. A gente tem que trabalhar melhores hábitos alimentares, melhor estilo de vida e o intestino para poder melhorar uma coisa chamada esteatose hepática, né? Que se a gente não tomar cuidado, isso também pode virar um problemaço, ok? Bom, então como tratar? Eu falei para vocês que a gente tem que tratar com um protocolo de 6 R's. O primeiro R é retirar alimentos que fazem mal pra gente, que não são compatíveis com a nossa digestão, ou pelo teste de intolerância, ou pelos sinais que eu já tenho identificados, que eu comi o alimento, eu tenho problemas. Ou então, nós como profissionais da área, que temos experiência com relação aos problemas ocasionados por determinados alimentos, a gente já exclui, mesmo que o paciente refere que, mas quando eu como eu não sinto tanto problema. Então, num primeiro momento é melhor a gente retirar, tá? Então, quais são esses alimentos que, se o paciente não fez o exame ou através dos sinais clínicos ou através da nossa experiência como profissional, a gente tem que remover numa situação de distensão abdominal? Laticínios em primeiro lugar, seja o leite de vaca, seja o queijo, seja o iogurte, tá? Então, nada que contenha eles também, tá? Gente, fora isso, a gente tem que retirar o glúten e as farinhas brancas, os farináceos, né? Então, tudo que é farinha refinada. Oi, Miriam. Oi, tia, tudo bem? Minha tia sempre aqui, ó, me acompanhando também. Os açúcares de uma forma geral. Então, açúcar, não só aquele açúcar de mesa, mas os açúcares simples, né? Dessas farinhas todas que eu tô falando para vocês. Os grãos, o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico também remove. Né? As sementes, castanha, nozes, amêndoas, a gente tira no primeiro momento, porque elas também são muito ricas hoje, infelizmente, muito contaminadas com micotoxinas. Onde elas ficam armazenadas, às vezes pode criar essas micotoxinas, pode criar fungos, então a gente prefere excluir nesse primeiro momento as sementes também. Não tô falando de linhaça nem de chia, tá? Eu tô falando da castanha, nozes, amêndoas. Então a gente prefere às vezes remover nesse primeiro momento. Então, leite, glúten, grão, sementes, né? E também aquelas coisas que eu já falei para vocês, embutidos, não entra, a carne vermelha, que é mais difícil de digestibilidade, né? Xarope de glucose, xarope de frutose, que tá muito aí nesses suquinhos industrializados, as geleias também, né? Pós para fazer bolo, pães, tudo isso daí tem muito aditivo, corante, tem muito conservante, então a gente tira tudo isso. Né? Por quê? Porque isso pode promover maior fermentação e maior distensão. Além disso, adoçantes, eu já falei também. Gente, olha só, o que vocês puderem não adoçar, melhor, né? Se não, vamos pôr o mínimo necessário, onde houver necessidade. Agora melhorou. Então, cuidado com os excessos de adoçantes, cuidado com esse excesso de alimentos industrializados que estão aí diets, que já tem esses adoçantes. Isso pode ocasionar realmente problemas sérios de distensão, ainda mais pela quantidade que vocês estão se expondo a isso, tá certo? Então, fora isso, então eu vou remover esses alimentos. Fora isso, eu vou ter que tomar outras atitudes, ou seja,
recolocar enzimas digestivas. Então, para quem está com uma orientação nutricional, a gente tem hoje pozinhos de enzimas digestivas, o faz encapsulado, a bromelina, a papaina, que vem do abacaxi, que vem do mamão, enzimas pancreáticas, ou a lactase, ou a amilase, ou a protease. Tudo isso são enzimas que nosso organismo produz, mas como o paciente, como eu falei para vocês, está com uma deficiência de produção, a gente faz uma reposição dessas enzimas. E eu vou ensinar como é que vocês podem fazer a nível caseiro, tá? Isso tudo para reparar a integridade tanto do tecido gástrico como intestinal. E aí eu vou colocar probióticos, colocar pré-bióticos, então são os probióticos que a gente também faz encapsulados, não é nada de aquele leitinho fermentado que vocês vão comprar cheio de açúcar, tá? Não é isso. Pré-bióticos são as fibras, que alguém já falou aí do psyllium, já falamos aos pré-bióticos. A aveia é uma fibra que dá pra gente consumir. Na casca da laranja tem uma fibra também, aquela branquinha, que é a pectina. E as fibras encontradas nos próprios vegetais, nas cascas, né? Então poder comer o alimento então com casca, com o bagaço, eu vou estar tendo a fibra aí. E as fibras agem como pré-bióticos, isso vai melhorar muito toda a parte de microbiota intestinal e vai dar mais motilidade nesse intestino para mim não ter essa distensão, né? E corrigir minha constipação intestinal. Lembra que eu falei para vocês? Mas aí, se eu dou essas fibras, se eu dou prebióticos, eu tenho que aumentar a água. Então não esqueçam da hidratação, né? Então eu retirei, eu reparei toda a integridade do intestino, eu recoloquei enzimas, eu recoloquei aqui, eu recolonizei com os micro-organismos, né? Eu vou reequilibrar o estilo de vida dessa pessoa com aquela questão de situação de estresse, que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, e aí eu vou fazendo reavaliações. Por isso que é um protocolo de 6 R's. E aí eu vou vendo, bom, ficou melhor? Então tá bom, vamos comer isso, então vamos voltar a comer grão, mas nessa quantidade, só no almoço, para ver como é que você vai como é que vai estar evoluindo, qual vai ser as respostas que você vai tendo. Então é todo um trabalho que a gente faz em cima do paciente que está tendo essa distensão aí no abdômen, todo esse transtorno. Bom, fora isso, gente, comam devagar. Né? O que a gente percebe é que o paciente come hoje muito depressa. E comeu depressa vai dar mais trabalho na parte digestiva. Então lembre que a digestão começa na boca. Vocês só vão sentir prazer e gosto do alimento enquanto ele estiver na boca. A hora que engolir, acabou, gente. Ou ele vai beneficiar ou vai prejudicar vocês. Então façam durar mais tempo o alimento enquanto estiver na sua boca. Então isso é importante, a gente já tem enzimas digestivas que já começam a trabalhar aqui na boca para poder então partir esse alimento e entregar ele mais fácil aí para o estômago, né? Para o estômago não ter tanto trabalho. Então isso é importante. Não tomar líquidos na refeição para facilitar a digestão, é outra coisa, vai beber meia hora antes, né? E até uma hora depois, lembra disso, tá? Por quê? Porque vai diluir suco gástrico e aqui eu preciso ter esse ambiente ácido para poder fazer a digestão adequada no estômago. E se eu tomar o líquido, eu vou fazer uma diluição desse suco gástrico. Não vou mastigar também, porque o líquido vai fazer eu engolir sem mastigar. E aí eu vou atrapalhar tudo, ok? Muito bem, eu já vou responder. Eu não consigo ficar sem o meu café da manhã e não gosto de tomar ele sem leite. O que substitui o leite? Tem que tomar leite vegetal, sinto muito. Não tem como a gente ter um trabalho para distensão abdominal tomando leite de vaca, né? O leite é uma das piores coisas para isso, né? Além de outras coisas que também prejudicam. Muito bem, então vamos lá. Mastigar bem. Oi, Portugal, olha só que chique, que bacana. Um beijo para você. Aí, Lilia, né? Muito bem. Não tomar líquidos na refeição. E uma coisa legal é vocês começarem a utilizar limão ou vinagre de maçã nas refeições. O vinagre de maçã, ele ajuda a digestão e o limão também. Então é legal, espreme limão na salada, espreme limão no peixinho, no frango que vocês vão estar comendo. Isso é bem bacana, né? Minha barriga tá estufada demais, então presta atenção em toda essa live. Tô fazendo ela para vocês que me falaram que estão
sempre com esse problema, né? Então, tudo isso que eu tô falando são coisas que vão ajudar vocês a tirar essa sensação de desconforto, de inchaço, de estufamento, tá? Então, ó, usar limão ou vinagre de maçã melhora a digestão. Usar aqueles chás da live da semana passada, lembra que eu falei que são digestivos? Então, após as refeições, lembra de usar o chá de hortelã, o chá de alecrim, chá de erva doce, espinheira santa, que vai fazer toda uma restabilização aqui, uma recuperação, vai restaurar a mucosa, né, do seu estômago, do intestino, mas do estômago é fundamental espinheira santa, chá de espinheira santa, do capim-limão e do boldo. Então esses chás, gente, são maravilhosos. Aprenda a tomar chá agora que tá frio. Vocês não sabem quanto essas ervas vão ajudar vocês, tá? Eu não, aqui ó, Dulce, eu não dou diarreia, não? Não entendi o que você me perguntou. Aí, socorro, eu tenho gordura moderada no fígado, pangastrite, esofagite. Eu não falei para vocês que toda essa parte de inflamação gástrica vai causar distensão? Tudo isso é inflamatório, gente. Então, cuidado com esses alimentos que eu disse anteriormente. Cuidado, porque esses alimentos não são compatíveis para quem tá, né, Lica, com todos esses problemas como você tá, né? Inclusive café, pelo amor de Deus, gente, e tudo que tem cafeína, né? Lembra, quem tá com toda essa inflamação não pode tomar bebida alcoólica, não pode tomar café, né? Também são alimentos frituras, né? São alimentos totalmente condenáveis, né? Eu tô falando dos principais, mas eu acho que já tá subentendido, né? Porque isso é uma coisa muito mais fácil de vocês, já que estão com esse problema, né? Já saberem que esse tipo de alimento não tem coerência para quem já tá apresentando esse problema gástrico e para quem quer ter saúde, né? De uma forma geral. Mesmo que não tenha, se previne não comendo isso para nunca ter. Isso é o correto, tá? Bom, então, uso de limão, de vinagre de maçã, uso desses chás todos que eu falei. E uma coisa, mamão e abacaxi tem a bromelina que está no abacaxi e a papaina do mamão, elas ajudam muito a digestão, principalmente das proteínas que é de difícil digestão. Então vocês podem fazer tipo um suquinho, né, antes, para vocês poderem tomarem aí ou comer a fruta própria na salada ou pós-alimentação, o mamão, o abacaxi, para vocês poderem melhorar essa distensão, tá? Agora, se caso você tá aí com a gastrite, úlcera ou demais inflamações, parte mais pro mamão, né? Não vou te dar o abacaxi, ainda mais quando você estiver em crise, certo? A Elizabeth tá falando que tem na TPM ela fica com inchaço abdominal, porque aumenta o volume aqui do líquido, então é lógico que a gente tem maior retenção, né? E isso também vai ocasionar essa distensão do abdômen. E qual chá que ajuda para melhorar? Então aí, para os inchaços, a gente pode estar usando a cavalinha, o hibisco, que são chás melhores para poder fazer a eliminação aí, diminuir esses inchaços. Ajudam bastante nisso. E ali eu posso estar trabalhando também com essa parte de chás que vão ajudar na digestibilidade, como eu falei para vocês, hortelã, o alecrim, erva doce, mas para inchaço a gente vai para o cavalinho e hibisco. Pode fazer também um tempero, tipo, juntado às ervas, eu expliquei isso para vocês. Eu posso usar o hibisco ou a cavalinha com chá de centela asiática, que ajuda a parte circulatória? Também posso, é bem legal, tá? E para quem gosta, o chá verde, ele também é excelente diurético. Tudo bem? Edinalva, eu não sinto nada desses sintomas, basta eu comer a farinha e o pão que fico inchada. Pois é, olha só, tá vendo só? Então não tem compatibilidade com o pão com farinha, porque o glúten, as farinhas, eu repito para vocês, eles vão dar inchaço, vão ser alimentos de difícil digestibilidade, vão dar fermentação, então, e vão causar inflamação, por isso que você tem esse tipo de problema, tá? Bom, muito bem. Continuando, então pode comer mamão ou pode fazer o suquinho do mamão com abacaxi, tudo bem? Para melhorar a digestão. Hidratação, fundamental a hidratação.
para diminuir inchaço. Então já falei que desidratação é uma das coisas que pode dar distensão, que pode fazer a constipação, então eu preciso hidratar bem, tá? Isso é sem dúvida nenhuma ponto pacífico, isso para tudo. Pedra na vesícula faz barriga inchar? Pode ocasionar também, óbvio que eu vou ter todo um desconforto nessa parte digestiva, né? A vesícula biliar aí que vai estar desencadeando sais biliares que vão ajudar na digestibilidade, tá comprometida porque tá com essa pedra, isso pode ocasionar uma falta de, uma disfunção digestiva, aí pode ocasionar um estufamento, tá? Aí fora isso, gente, exercício físico, lógico que o exercício ele vai dar a maior movimentação, vai fazer vocês melhorar a parte circulatória, a parte digestiva, vai modular seu estresse, então eu preciso ter exercício físico, movimento, é vida. Então, para todo o meu metabolismo trabalhar de uma forma equilibrada, tudo trabalhar bem, eu preciso fazer exercícios físicos. Não há hoje, é consenso geral, não há médico, não há nutricionista, não há congresso, não há estudo hoje que não fale sobre os benefícios do exercício físico na nossa saúde, né? Desde a parte neurológica até o dedão do pé, vamos dizer assim. Para tudo é bom. Então, quem tá aí de braço cruzado, quem tá aí só chorando porque não tá bem, isso e aquilo, tá, vamos começar devagar, lógico, tudo dentro de uma coerência, de bom senso, sempre com pessoas às vezes indicando, orientando, passa por uma avaliação cardiológica, quem tem outros problemas, outras patologias, né? Então, enfim, sempre assistido, mas não deixe de fazer. Não importa o que, vocês têm que fazer, porque ficar parada vai enferrujar, vai oxidar, vai inflamar, né? Vai dar só problemas e vai acumular mais gases e vai ficar com mais problemas. Aqui estão me perguntando, ó, Dulce, e com infecção? É lógico, se eu tiver uma intoxicação alimentar, né, uma infecção bacteriana, eu vou aumentar minha distensão também, né? Não falei isso para vocês anteriormente, mas é uma das causas que pode ocasionar essa distensão abdominal, tá? Também. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite, Adriana. Doutora, tenho gordura no fígado, qual chá que posso tomar? Dente de leão é muito bom para isso, tá? Eu gosto muito do chapéu de couro, do dente de leão e do boldo, para trabalhar essa questão do fígado. E a alcachofra é sensacional, cápsulas de alcachofra, gosto bastante também, é um hepatoprotetor. Além disso, todas as crucíferas são bom para você comer, brócolis, couve-flor, que para muita gente que está nessa situação de distensão, eu tenho que ter cuidado para comer, porque isso vai fermentar mais, pode dar mais gases, mas são excelentes pro fígado, para aquilo que você está me falando aí. Mas, ó, o chá, boldo, dente de leão, chapéu de couro é ótimo para fígado. Pedra na vesícula eu já falei que pode dar inchaço. E aí, fora exercício físico, gente, dormir bem. Com certeza um sono reparador também vai fazer vocês desincharem, controlar melhor essa situação de estresse, ter um sono que vai aumentar a sua energia, melhorar toda a parte metabólica, a produção de enzimas digestivas, tudo isso melhora, tá? E um controle de estresse que eu acabei de falar para vocês. Então, todas essas condutas, essas intervenções são importantes para a gente poder ter menos essa sensação, esse desconforto que eu falei para vocês, que aparentemente ele é só uma distensão. Às vezes tem paciente que até se acostuma com isso. Eu já estou acostumado a ter essa distensão, esse abdômen sempre alterado, distendido, né? Esse estufamento, se acostuma, mas não é normal, gente. Vocês têm que correr atrás, cada um dentro das suas causas aí, e atrás para ver o que está ocasionando isso, né? Quais são ou qual é a causa? Geralmente são mais de uma que está promovendo essa distensão. Dentro de tudo isso que eu falei, né? Ver onde vocês estão se encaixando e veja então as providências a serem tomadas. Aí Alisson, né? Isso, eu tenho diarreia, as enzimas não aumentam a diarreia? Não, a enzima digestiva vai ajudar a você digerir melhor o alimento, ela vai ajudar. Enzima digestiva, gente, é o que a gente já fabrica, as enzimas. Só que quando você está estressado, quando você tem inflamação, você diminui a produção das enzimas, daí você vai ter deficiência de digerir os alimentos, tá?
Tô tomando limão de manhã, excelente, pode tomar água com limão, já falei para vocês que seria legal para você tomar o limão quando ele entra no estômago, ele vai tornar alcalino e melhora toda a parte digestiva também. E à noite é bom? À noite eu te aconselho mais um chá, né? O limão você pode estar usando nas refeições, também sem exageros, tá, gente? Porque o limão é bom, então meia dúzia de limão ao dia, tá errado. Tudo que é exagero e pode ocasionar problemas depois, dependendo da sensibilidade de cada um. Estou tomando Orlistat. Bom, Orlistat tem, para diminuir um pouquinho, ele diminui a absorção de 30% da gordura que você está ingerindo, né? Enfim, aí vai dar umas fezes mais gordurosas a partir do momento que você estiver consumindo principalmente alimentos gordurosos. É isso é uma medicação, enfim, cada caso é um caso, mas o melhor mesmo é você não comer gordura, cancelar, né? Evitar isso, evitar alimentos que tenham gordura, você não precisa tomar Orlistat. Qual leite posso substituir o leite de vaca? Leite vegetal, leite de coco, leite de amêndoa que dá para fazer caseiro, leite de arroz, leite de aveia, leite de inhame, né? Então dá pra gente poder estar trabalhando isso. Porque não consigo tomar café puro. E quem tem distensão nem devia estar tomando café, aliás, devia estar tomando chás, esses chás que eu falei, chás digestivos, né? Agora, cuidado, hein? Então, se caso você for não aguentar ficar sem o café, então faça no leite vegetal, mas tira o leite de vaca, porque leite de vaca com café, para quem tem distensão, quem tem estufamento, quem tem problemas digestivos, é o que vocês precisam para passar pior, né? Para realmente para se comprometer cada vez mais, né? Então, quem tem o hábito de consumir aquela questão, gente, café com leite, pão com manteiga, quando acorda de manhã, eu sei que é o hábito do brasileiro, a gente sabe disso porque eu atendo, não é de hoje. Só que assim, é uma das piores coisas para entrar no nosso organismo assim que a gente acorda. Essa é a grande verdade. Então, quando você acorda, você tem que ter nutriente. Às vezes, eu não tô nem falando de de quantidade, tem gente que não tem fome logo cedo, mas ponha algo que seja de boa qualidade, nutriente. Eu tenho um dia pela frente, vamos começar bem, pode ser até o suco verde, ok, se você tem tempo de fazer, comecei a tomar suco verde e tomo uma vez ao dia, água e limão também é bom. E qual o melhor hora para tomar? O suco verde em jejum é excelente. Água com limão você pode tomar nos intervalos ou pode tomar em jejum. O suco verde também pode tomar ou em jejum ou nos intervalos. Eu nunca vou orientar suco verde com refeição, com almoço ou com jantar. Não, ou é de manhã ou é nos intervalos. Isso é melhor. E depois espera um pouquinho para comer, tipo, se você for fazer em jejum, pode já fazer uma quantidade grande de suco verde e congelar em forminhas, em cubinhos de gelo, e aí descongela todo dia 3, 4 cubinhos e consome isso pela manhã. Faço sempre, dou essa orientação, porque eu sei que as pessoas saem tudo correndo de casa e não tem tempo de fazer as coisas, né? Mas enfim, quando a gente quer para nossa saúde, a gente tem que saber se organizar, tá bom? Muito bem. Linda, te adoro. Beijo, Dani, Portugal. Vou te mandar um beijo também para você. Doutora Roseli, quem tem gordura no fígado não pode tomar suco de fruta? Não é aconselhável, é melhor comer a fruta. Por quê? Porque tudo que aumenta a glicemia rápido pode alterar a insulina e pode também sobrecarregar mais essa parte hepática, né? É lógico que o pior mesmo é o suco de caixinha. Isso daí que é o condenável. Então, suco de caixinha eu abomino, né? Agora, água com limão, água de coco natural, os chás, comer a fruta é bem melhor, gente. Então, por que não? Porque a fruta eu já tenho o todo dela. Eu tenho a casca, eu tenho o bagaço que vai agir como pré-bióticos, tá? Bom, e aí, gente, eu vou ter que encerrar por aqui, porque eu tô vendo que sem restantes, eu tenho pouco tempo aí pra vocês, tá? Um beijo, mas vai ficar essa live no ar. E pode mandar as perguntas que eu respondo, tá? Eu tô vendo aqui que eu vou ter que encerrar. Gente, um beijo grande pra vocês, até a próxima live Acne e Celulite. Tchau, tchau!